Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão. É uma grande satisfação ter vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Abraão e sobre Sara, sua esposa. Nós já fizemos um vídeo a respeito de Abraão. Naquela ocasião expliquei que Abraão é considerado o pai de todos aqueles que têm fé em Deus. Expliquei que Deus havia feito promessas a Abraão. Pois bem, então vou falar algumas palavras antes de fazer a leitura e no final também vou fazer um comentário. Naquela ocasião em que Deus havia feito as promessas a Abraão, ele tinha 75 anos de idade e toda a sua vida foi alterada. Ele se mudou para uma outra região distante, obedeceu o que Deus havia prometido. Pois bem, quando ele tinha 99 anos, as promessas foram confirmadas a Abraão por Deus Todo-Poderoso. Deus confirmou que toda a terra de Canaã seria entregue com possessão perpétua à descendência de Abraão, e que Abraão teria uma descendência numerosíssima, praticamente incontável, né? Que nações sairiam de Abraão e nações sairiam de Sara, que Sara iria conceber, dar uma descendência a Abraão. Até então Sara parecia ser infértil. E quando Abraão recebeu essa confirmação, e sobretudo quando recebeu a notícia de que Sara daria uma descendência a ele, ele riu-se consigo mesmo, porque ele já tinha 99 anos e Sara já tinha uma idade muito avançada também, em torno de 90 anos, e quando ele se riu disso, né, Deus lhe disse que o filho dele deveria se chamar Isaque. Determinou ali qual seria o nome do filho dele. Isaque significa riso, né? Então, esse é o contexto, né, da passagem que nós vamos ler hoje, né? Vamos ver um pedaço do capítulo 18 do Gênesis, versículos 1 a 15, e depois vamos pular lá para o capítulo 21, versículos 1 a 8, e depois eu vou fazer um comentário. Esse trecho é muito interessante, trata de mais uma concepção milagrosa, né? Como eu já falei em outras ocasiões, a Bíblia descreve em algumas situações concepções milagrosas. Geralmente são pessoas que vêm ao mundo com uma missão determinada. Esses casos não são frequentes, mas são descritos na Bíblia, alguns casos de concepções milagrosas. Eu já fiz um vídeo também falando sobre a concepção milagrosa de João Batista, mas isso em um contexto muito diferente, né? Um pouco antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então vamos falar um pouco mais de Abraão e Sara. Vamos lá para o capítulo 18 do Gênesis. Então hoje estamos no Antigo Testamento. Essa passagem trata de uma situação em que 3 anjos aparecem a Abraão. Um pouco depois da confirmação das promessas, né? Deus confirmou as promessas a Abraão, então aparecem 3 anjos e confirmam novamente que Sara iria gerar um filho a Abraão. Vamos lá, o versículo 1 do capítulo 18 do Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deterdes. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão
e assim vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam: faze, pois, como disseste. Abraão foi depressa para a tenda junto a Sara e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um vitelo tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também manteiga e leite, juntamente com o vitelo preparado, e colocou tudo diante deles, permanecendo de pé, junto deles, sob a árvore, e eles comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. E o hóspede disse-lhe: voltarei a ti dentro de 1 ano, a esta época. Então Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixara de ter o que têm as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de ter envelhecido, sendo já velho também o meu senhor, terei ainda deleite? Mas o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que ainda vou dar à luz, tendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E Sara negou ter rido, dizendo: eu não me ri, pois teve medo. Mas ele lhe disse: sim, tu riste. Bom, vamos lá para o capítulo 21, então, que é a continuação dessa questão da concepção da Sara. Capítulo 21, o nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como ele tinha dito e fez o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias do seu nascimento, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Vejam aí que passagem interessante, que passagem legal, né? Do Antigo Testamento, uma concepção milagrosa. Tanto Abraão, um pouco antes desse trecho que eu li, quanto Sara também, ambos riram-se consigo próprios, né? Ao ter a revelação do que aconteceria, de alguma maneira não achando possível que aquilo acontecesse, né? E o que eu quero frisar, meus amigos, meus irmãos, nesse trecho é a passagem em que o anjo, expressando a palavra de Deus, né, expõe lá naquele versículo, capítulo 18, existe algo difícil para Deus? Existe algo difícil para o Senhor? Ele meio que repreende Sara verbalmente. Existe algo difícil para o Senhor? Essa é o ponto mais importante aqui de toda a passagem, né, que eu gostaria de frisar. Não existe nada, isso eu já frisei em outras ocasiões, não existe nada difícil para o Senhor Deus Todo-Poderoso, justamente porque Ele é todo-poderoso, então não existe nada difícil.
dentro da percepção limitada que os homens têm, em algumas ocasiões, várias coisas podem parecer impossíveis de acontecer. Mas a verdade é que, se Deus permitir que elas aconteçam, elas acontecerão. Isso não há dúvida. Então, o homem não deve ter a pretensão de querer julgar a Deus pelas suas próprias limitações. O homem é completamente limitado, né? E mesmo vivendo dentro das suas limitações, esta vida limitada depende da graça de Deus para existir. Então, às vezes a gente vê que o homem, nas suas limitações, tenta julgar Deus, né? Julgar, entre aspas, tem uma visão míope do que pode ou não pode acontecer, para não dizer uma visão cega do que pode ou que não pode acontecer. Então esse trecho é muito bonito, Olha, vejam que Abraão era uma pessoa de fé forte, e de alguma maneira ele se riu, se surpreendeu, né? E a mesma coisa também aconteceu com Sara, né? Abraão achava que a descendência dele viria de Ismael, um filho que ele tinha tido com uma serva. Isso ficou surpreso ao perceber que também haveria uma descendência vindo de um filho de Sara. Então eu acho um trecho muito maravilhoso, esse trecho da Bíblia, né? Acho a confirmação, a reconfirmação da promessa que o Senhor Deus Todo-Poderoso havia feito a Abraão, né? Então um trecho belíssimo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se uma graça lhe parece muito difícil de ser alcançada, eu digo a vocês, não há graça que seja impossível para Deus, e nem há graça que seja muito difícil, e nem mesmo a graça que seja difícil de ser concedida para Deus. Isso não existe. Tudo é possível para Deus. A questão é que Deus concede a graça, eventualmente desejada, pedida, segundo a vontade dele. Então, Deus concede ou não concede o que se pede segundo a vontade dele. Por isso é que nós todos rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nem toda a graça que é desejada, que é pedida, Deus irá conceder. Ele concede segundo a vontade dele. Porém, para quem deseja uma graça, é preciso orar, é preciso pedir, permanecer firme na oração e ter fé de que, se Deus houver por bem conceder aquela graça, a graça será concedida, porque não existe nada que seja impossível para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Depois reflitam, releiam o trecho. Espero que vocês tenham apreciado. É sempre uma grande alegria tê-los aqui comigo para esses momentos de reflexão. Se você gostou, meu amigo, deixe o seu like, compartilhe com alguém da sua família, com um amigo, com um irmão em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço.